E quando você pega essa expressão, Brandt, ele diz que essa capacidade do dom de milagres é como uma dinamite. Vocês sabem que essa palavra dinamite, ela se tornou até moderna dentro do texto, porque usa-se ela, a essência da dinamite, a natureza da dinamite é a explosão. Ela pode implodir um prédio em minutos. O apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui que o Espírito Santo, ele traz resultados eficazes, operações grandiosas, com o dom da operação de milagres. De milagres. E o mais interessante, queridos, que eu quero dizer aqui para vocês uma coisa. David Lean, ele diz que quando você lê João 2, que fala de milagres, por que os milagres de João são vistos como sinais? A palavra sinal que ele traduz aqui, ele está dizendo que João está enfatizando o valor como sinal para encorajar os crentes de todas as épocas e tempos a buscar esses dons. Qualquer teólogo que aparece por aí dizendo que não existe mais esse dom, que foi só para o tempo dos apóstolos, foi para uma missão especial, eu não creio assim. Eu vou dizer por duas razões que eu não creio assim. A primeira, Malaquias 3,6 está escrito: eu sou o Senhor e não mudo. A segunda razão, porque eu creio que Deus ainda opera com isso, é porque lá em Hebreus 13:8 está escrito: Ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Aleluia. Você crê em milagres? Você acredita em milagres? E já imaginou se agora o Espírito Santo explode dentro de você operações de maravilhas? Usando você, usando a sua vida. A Bíblia está falando aqui que Ele é o mesmo ontem. E o interessante, queridos, é que quando eu analiso isso aqui, o Espírito Santo, ele com o dom de operações, de milagres, ele faz coisas extraordinárias através de você. O próprio Howard Carter, ele diz o seguinte: por meio desse dom, o Espírito Santo altera, põe de lado, muda até leis para operar o sobrenatural. Isso aqui é para quem crê. E você tentar explicar o que é sobrenatural quanto à lógica humana é a mesma coisa de você tentar querer colocar todo o oceano em um copo d'água. Não tem como. Não tem como. Então prestem bem atenção, que nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Mas milagres, pastor Zéu, são possíveis ou não são possíveis? Milagres acontecem ou não acontecem? Sabe por que isso surgiu? Deixa eu dizer para vocês aqui. Eu vou tentar lembrar de alguma coisa. Quando nós vamos lá para 1350, 1650, quando vem o Renascimento, a partir desse momento, o que é colocado em voga, o que é colocado em evidência, é a razão humana. É a terra e não o céu. É a partir daí, com a vinda do iluminismo, que começa a surgir interpretações que depreciam a Bíblia, os milagres, a fé, a palavra de Deus. O que vai prevalecer é a razão, é o conhecimento científico. A partir do momento da Renascença, a Bíblia é colocada em xeque-mate. A Bíblia é colocada em desprezo. E tudo tem o olhar da razão humana.
E quando nós atentamos para alguns filósofos humanistas, começa-se então uma depreciação para a palavra. Descartes, Leibniz, Spinoza, Baruch Spinoza. E quando nós vamos para o iluminismo, nós nos lembramos de alguns nomes que vão ser a base até para eivar e contaminar a estrutura teológica. Eu quero dizer para vocês que a maioria dos filósofos, aliás, dos teólogos liberais, a maioria deles, inclusive a teologia liberal, o liberalismo teológico, ele vai beber na fonte de filósofos que negam a Bíblia e que negam os milagres da Bíblia. Sabe por que tem teólogos aí que dizem: eu não creio em milagres, eu não creio na abertura do Mar Vermelho, eu não creio que hoje ainda existem dons de operação de maravilhas, porque muitos beberam nas fontes de teólogos alemães. E esses teólogos, na sua maioria, foram contaminados por pensamentos filosóficos. Vamos citar 3. Primeiro, John Locke. John Locke dizia o seguinte: que pela experiência vem o conhecimento. E isso se dava tanto pelas sensações, como também pelas reflexões. Nas sensações, o homem, ele compreendia, ele sentia. Pelas reflexões, ele dava a explicação das coisas. John Locke não era ateu. Mas se vocês analisarem, é daí que ele começa a ser o pivô para o liberalismo. Logo em seguida, você tem George Berkeley. Ele vai dizer: ser é ser percebido. Ele dizia que tudo estava na mente. Tudo estava na mente. O objeto se apresentava como ele era. Dessa forma ele já começa a negar a revelação sobrenatural, andando na mesma linha de John Locke. Mas ainda você pode ir mais adiante e você vai encontrar David Hume. Esse nega terminantemente os milagres da Bíblia. Ele ataca os milagres da Bíblia, inclusive a ressurreição de Jesus. Em 1748, na obra que ele lança, Ensaios sobre os Milagres, ele nega a Bíblia, ele nega os milagres, ele nega a ressurreição de Jesus. E muitos teólogos beberam nessa fonte, se contaminaram nessa fonte. É por isso que eu gosto do que dizia Tertuliano. O que tem a ver Jerusalém com a academia de Platão? Eu admiro e sei que a inteligência, a razão, não o racionalismo, a razão é uma bênção de Deus. Mas a inteligência, a razão do homem sem Deus ficou contaminada. Para crer no sobrenatural, só mesmo agir de Deus. Então começa com John Locke. E o que tem de teólogo e o que tem de pessoas que bebem nessas fontes. A nossa fonte maior é a palavra de Deus. A nossa base é a Bíblia. Eu não me importo com o que diz George Berkeley, eu não me importo com o que diz John Locke, David Hume, eu me importo com o que a Bíblia diz. E a minha Bíblia diz que milagres, maravilhas acontecem. Mas muitos beberam nessas fontes.